Paz e bem, meus queridos, estamos aqui com mais um episódio do nosso Cappuccino Cast e hoje com uma temática muito legal. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E sobre isso nós vamos conversar com dois convidados muito especiais, os quais eu conheço, um casal que está aí no mundo, mais no mundão do que o Frei. Estão lá no mundo, mas também participam da igreja, têm uma vida de espiritualidade. É um casal que eu conheci há pouco tempo, mas que são amizades construídas pela fé que nos mostram que realmente Deus tem seus caminhos. Com grande alegria eu quero receber aqui a Beth e o Patrese. Paz e bem, meus queridos. Paz e bem, obrigada pelo convite. Olha só, é tanto casal que falam juntos. Patrese, fala um pouquinho para nós de onde você é. Bom, eu tô morando aqui em Curitiba faz uns 3 anos. Vim do Rio Grande do Sul. Gaúcho. Três Coroas, gaúcho. Na pandemia, né? Isso, vim em final de 2019, né? Procurando mudar de vida, novas oportunidades, né? Daí logo quando cheguei aqui em Curitiba, né, já consegui engajar, né? Eu trabalho como personal trainer, né? Daí consegui me alocar bem aqui e graças a Deus deu tudo certo, fui evoluindo cada vez mais. Isso aí, conheci. Depois a gente fala como você conheceu a Beth e tal. Você, já sabemos que você é gaúcho, então. Isso aí. E você, Beth? Bom, eu também queria agradecer pelo convite. Primeiro, obrigada. É uma honra a gente estar aqui participando e podendo contribuir, talvez até para nós e para as pessoas que estão participando conosco desse momento. Eu sou de Curitiba mesmo, né? Minha família é católica. Nós vivemos esse mundo desde o nascimento. E eu sou fisioterapeuta, trabalho com pacientes oncológicos e com acupuntura. Então, a gente vai trabalhando um pouco a nossa espiritualidade, ajudando e recebendo do outro. Isso é uma coisa que está na vida e a gente sempre tem que estar buscando o melhor. Olha que interessante, a profissão de vocês dois tem o contato com o outro. Isso. Um contato bem próximo, né? Contato com a pessoa, um contato com as emoções. As conexões com a vida, as conexões com os sentimentos e com as emoções. Isso acho que faz a gente buscar cada vez mais não ser do mundo, né? E isso dá prioridade para vocês estarem aqui. Dá também autoridade para vocês falarem o que vocês vão falar. Mas vamos lá. É porque, na verdade, eu falo, David, assim, a gente vive isso. Então, não é uma coisa assim, não é uma leitura, não é um livro, não é algo que a gente ouviu de alguém, que a gente recebeu só. É um conhecimento e os princípios, desde o início, que a gente tá vivendo. Show. É isso mesmo. O que importa é a vivência, muito mais do que a teoria, você praticar. E é o grande desafio do Evangelho, que logo mais iremos falar. Mas vamos começar ali então, como é que esse casal se conheceu? Como é que foi, amor? Como é que foi esse Eu encontro? conto, você conta. A minha vida, na verdade, foi sempre uma vida de muita oração e muita busca para viver a vida de Deus, para viver a vida cristã. Então, as minhas orações, elas sempre foram muito voltadas para essa questão, né? De tudo que eu vivesse e eu decidisse, os meus valores fossem encaminhados a partir disso, de Deus e eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu sou ministra da Eucaristia da Igreja Nossa Senhora do Carmo e eu sempre prezei muito a minha devoção por Nossa Senhora do Carmo, né? Então, eram dias e dias de novena, propósitos, oração, para que eu encontrasse uma pessoa que pudesse viver comigo a minha fé, que eu sempre falo, né? Eu amo a minha fé. Então, que alguém que possa estar no meu caminho esteja realmente participando e vivendo a minha vida que eu vivo na fé.
E aí, as orações... Um certo dia, uma pessoa... Mas você não é freira para rezar tanto assim, né? Não sou freira, porque... Mas reza, mulher. Ainda bem que eu arrumei um homem que reza junto agora. Olha, David, eu nunca rezei tanto na minha vida. Viu? Depois que eu conheci ela. Então, aí tudo começou quando uma amiga, né, muito próxima, uma família que a gente tem até em comum, conheceu o Patrese, a família dele, e aí sempre sabia da minha história. Era uma moça que ela era coroinha da igreja e uma colega que era ministra da Nossa Senhora do Carmo também. Então, a gente sempre participando junto. E, de repente, me manda uma foto. Beth, achamos. Achamos. E mandaram uma foto dele. Certo. Na praia. Quando eu olhei, eu nem olhei muito pra ele. Só que eu vi que ele tinha um escapulário pendurado no pescoço. Tá aí, né, amor? Tá aqui. Aí esse escapulário deu... Olha, porque assim, eu sempre falava, minha Nossa Senhora do Carmo, manda um sinal, porque como que eu vou saber? Ah, você pedia pra Nossa Senhora do Carmo. Mandar um sinal, porque é muito... A gente conhece muita gente, né, David? Sim, a gente conhece muita gente, a oferta é grande, tem muita gente procurando. E assim, como saber quem é a pessoa que vai ser essa pessoa que vai caminhar comigo junto, né? Então, a partir de toda essa minha oração e de busca, foi um sinal bem visível. Eu olhei para aquele escapulário e falei, pode marcar o churrasco pra gente se conhecer. Naquele momento, assim, e ficou. Marcaram foi um encontro. Que aconteceu, né? Marcaram um encontro. Não, na verdade, daí foi feito um churrasco na casa dessa amiga, né? Daí eu acabei indo. Os pais dele estavam aqui. Meus pais estavam aí também, deu a ocasião de meus pais estar aí. Né? Essa amiga da Beth, ela é bem amiga também do meu irmão e da minha cunhada, né? Que tanto que eu fiquei até 1 ano com eles, na casa deles, morando. Se não fosse o suporte deles também, eu não ia estar aqui, né? Hoje em Curitiba. Agradeço muito isso. E daí eles marcaram o churrasco, foi todo mundo pra lá, e daí ligaram pra ela convidando. Vem pro churrasco. Acho que nem eles comentaram que eu tava lá? Não, né? Foi de surpresa, né? Daí foi de surpresa. Tanto que eu nem sabia que ela ia pra lá, naquele dia, naquela noite. E ela também não sabia. Eu cheguei e olhei, nossa, que homem alto! Naquele dia a gente começou a namorar, Frei David. Naquele dia. Desde aquele dia, né? A gente pegou e saiu, ficamos e foi a gente nunca mais se largou. Conversando e... Mas você disse assim, agora que eu rezo mais, tal. E aí, como é que era antes, então? Não, antes eu sou católico, né, desde sempre, mas não tinha esse fervor que nem ela, né? Muitos anos não ia mais na igreja. Né? Ela que me buscou, eu peguei o ritmo Ele dela. estava no mundo. Eu estava no mundo. Sendo do mundo. Sendo do mundo. Ele estava no mundo sendo do mundo. Depois que a gente se conheceu, foi, nossa, a gente olha, não teve um final de semana que a gente não foi na igreja, né? Que bonito. Não tivemos um domingo sem missa. Um domingo sem missa, verdade. Sempre também rezando. Mais do que um dever, vocês entendem que é um direito, né, do cristão participar dos sacramentos, participar principalmente da Santa Missa. E é ali que vocês recebem o combustível, né? Recebe essa força para poder prosseguir e colocar o casamento sempre como prioridade, que hoje não é tão fácil. Não. Sim. Mas sempre antes, assim, da gente chegar nessa questão do casamento, Frei David, o que aconteceu? Como eu cresci dentro da igreja católica, da Nossa Senhora do Carmo, na verdade, né? Que eu sempre participei. Com 13 anos eu comecei a fazer parte do grupo de jovens. Então, catequese, grupo de jovens. E ali, a minha caminhada foi até hoje. E aí eu sempre senti a necessidade de avançar para águas mais profundas, né? Porque você vai partindo de momentos que você recebe muito, mas também eu acho que tem momentos que você começa já a você contribuir para aquele grupo e para aquelas pessoas com a vivência que você tem.
Então, de grupo de jovens, passei para algumas pastorais, passei para o Ministério da Eucaristia, que é onde eu estou até hoje. E assim, eu sempre pedi para Deus, me mantenha debaixo dos seus olhos, entendeu? Como a menina dos seus olhos, porque eu acho que o mundo hoje, ele oferece muitas oportunidades para gente. Então, até com relação à amizade, com relação a trabalho, com relação às pessoas que me procuram, eu sempre falo assim, às vezes eu vou atender um paciente e ele fala, ai, obrigada que você está aqui, eu pedi tanto para Deus tirar essa dor. E aí eu falo assim, mas eu sempre falo, Deus me leva aonde o Senhor precisa de mim. Então, eu acho que assim, ó, tudo que eu vou vivendo, eu vou colocando Deus no meio e Ele vai encaixando as peças. Então, nessa caminhada, assim, de estar na igreja, de estar, eu acho que servindo e recebendo, a gente vai aprendendo cada vez mais. E eu não via como ter alguém do meu lado que não tivesse nesse caminho. Eu acho que Deus preparou o Patrese para trazer para eu seguir minha caminhada. Então, aí nós estamos aí, né, amor? Em busca de melhorar a nossa espiritualidade, de buscar a santidade cada vez mais como casal e crescer espiritualmente e favorecer também o mundo, né? Mas dentro desta vida de intimidade com Deus, de oração, não passou na tua cabeça de ser uma irmã, uma consagrada, uma missionária? Ou não, Frei, é direto ali no matrimônio, eu quero uma família, como que é? Então, isso foi um trabalho desde pequena mesmo, Frei David, porque assim, ó, eu tive uma tia, irmã da Sagrada Família, Congregação da Sagrada Família. Ela falecida desde 2012. E a minha vida foi crescer com essa irmã. Então, eu tinha assim... Hoje eu vejo que eu tenho a vocação para o matrimônio, mas a minha caminhada com ela foi tão grande que eu até cheguei a ficar com ela. Passava as férias sempre no convento, na casa das irmãs, e era assim, uma rotina tão saudável e tão gostosa que eu amava. Então eu cresci nesse caminho mesmo, sempre com elas e sempre no meio das irmãs. Minha tia teve vários lugares que ela acabou vivendo, então eu acompanhava, conheci várias irmãs e tive essa vontade, claro, com certeza, porque era isso que eu vivia, entendeu? Aí, claro, o tempo foi passando, foram vindo outras necessidades e foi me encaminhando para esse caminho do matrimônio. Eu lembro que eu pedi uma vez numa novena para Deus me clarear a minha vocação. E aí, essa minha vocação, eu sempre tive o desejo de, claro, casar e formar uma família, depois dessa clareada. Porque aí você vai tendo o olhar voltado para outras... Vai tendo outros focos, procurando outras coisas, né? Entendi. Mas e o Patrese, no caso, é o contrário. O Patrese, não, acho que não queria ser Patrese padre, não queria ser padre. Patrese até disse que estava afastado um pouco da igreja. Sim, tanto que eu nem imaginei que eu ia casar. Ah, você nem imaginava que ia casar? Não, jamais. Tanto queria viver solteiro. Não, na verdade também não, mas eu tava com a cabeça em outro foco, né? Arranjar um trabalho, trabalhar, ganhar dinheiro... Só que daí a vida, né? As coisas acontecem e a gente não... Qual foi o momento, mais ou menos, que você começou a se distanciar da igreja? Não, meus pais nos levavam bastante na igreja todo domingo, né? Quando a gente era criança ali. Depois, quando era adolescente, daí cada um começou já a ir sozinho, né? E caminhando sozinho. Meus pais também eram mais ocupados no final de semana... Daí foi nesse momento que eu acabei me afastando, né? Mais ou menos ali na tua adolescência, da adolescência, juventude. Ali, isso aí. Fez a crisma e foi embora da igreja? Isso aí. Ia muito pouco na igreja, né? Rezava também, olha, difícil quando rezava. Daí fiquei isso aí, eu acho, quase o período até 28 anos. Daí depois comecei a me aproximar de novo na igreja. Mas isso não fazia falta pra você? Olha... Não fazia falta. Não fazia falta. Por quê?
Não sei, porque eu não vivia mais isso ali. Não tinha mais... né, não tinha mais o hábito de rezar e botar as coisas tudo que nem a Beth falou, né? Em Deus, assim, né? Deus no meio, né? Da caminhada. Mas o que dava sentido para você? Pois é, Frei David. A gente ia vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ia vendo como é que as coisas aconteciam, né? Tanto que depois que eu me aproximei de novo, ela me trouxe de novo para a igreja. De um ano para cá aqui que a vida mudou, né? Nossa. Não, sabe por que eu trago isso? Porque essa frase, estamos no mundo, mas não somos do mundo, parte do Evangelho. Propriamente ali de João, no capítulo 15. E é onde nós recebemos um grande horizonte de vida. Você dizia viver a cada dia, um dia de cada vez, mas sem muitas perspectivas de futuro. Fechado ali num trabalho, no estudo e tal, como que fosse um círculo vicioso. Mas com esta frase, o Senhor nos coloca então que nós somos passageiros aqui. Nós temos algo muito a mais, muito melhor nos esperando, mas para isso é preciso uma grande preparação. E quando você coloca, poxa vida, o Frei pergunta, né, qual o sentido tal? Um dia de cada vez. E agora nessa ótica do Cristo, nessa ótica dessas palavras de vida eterna, as coisas fazem mais sentido para você, Patrese? Com certeza, faz muito sentido, né? Tanto que a espiritualidade e tudo, né? A gente sempre, eu e minha esposa Beth, a gente sempre coloca, né, Deus junto com nós ali, tudo que a gente faz. E tanto que tá dando muito certo, né? E as orações, amor, que a gente aqui, ó, vai fazer a oração, vai ler a Bíblia e Deus responde aquilo que a gente perguntou, né? É verdade. Tanto que a gente também tá conquistando bastante coisa junto, né? Juntos. Melhorando cada vez mais, né? Tanto, né, de espiritualidade, financeiramente, parece que tudo, as coisas fluem melhor, né? A cabeça... Tudo... Mas eu acho que vem tudo de uma questão, Frei David, assim, ó. Pera só um pouquinho. Chegou o nosso Cappuccino. Olha só, no Cappuccino Cast. Então agora também queremos continuar o nosso bate-papo aqui. Já você volta, Beth, não perde não. Porque chegou o nosso Cappuccino aqui também. E você que está nos acompanhando, prepara também aí um cafezinho, um cappuccino, porque essa conversa tá muito boa. Beth, então, devolvo a palavra para você. Então, diante disso que a gente está falando com relação à minha vida e a do Patrese, o que acontece? Eu só conheci essa parte, né, da igreja. Eu não tive a visão do mundo desde pequena como ele teve de estar no mundo. Então, eu sempre coloco assim, as possibilidades e as escolhas. Certo. Tanto que quando eu conheci a família dela, né, eu achei, nossa, como é diferente assim, a criação dela pra minha, né? Porque eles viveram bastante, né, na igreja, dentro da igreja, né? Até nunca saíram desse mundo. Né? E eu acho legal, bonito, os filhos, as criancinhas ali, tudo... Brincando de fazer missa. É verdade. Jogando água benta, sabe? Muito... Isso aí eu não vivia, não tive essa vivência. Entendi. Todo mundo acha assim, né? Nossa. Mas o Patrese teve uma coisa interessante, assim, porque ele é das águas. Que lá no Rio Grande do Sul, ele era o rafting. O rafting, canoagem. Já fui atleta, já fui atleta. Então, ele cresceu nesse meio também, nesse meio da natureza, que é uma coisa, assim, muito positiva, né? Eu acho que, assim, tudo, às vezes não é só você estar ali. Porque eu tive pessoas dentro do meu grupo de jovens que eram pessoas que usavam drogas, que eram pessoas que tinham outras questões, promiscuidade e coisas que hoje a gente vê que afetam o jovem, que eu vivi questões que eu acho que tudo partiram de escolhas, Frei David, porque da mesma forma que o Patrese pode estar lá naquele mundo, no rafting, com outras pessoas que às vezes nem têm o contato, nem conheceram Deus, eu tive também o outro lado, porque o mundo tá em tudo, né? Sim. E a questão é muito assim, ó, as nossas escolhas, os nossos princípios.
ele pode, sei lá, estar lá e ser um santo, e eu posso estar dentro da igreja pecando. É verdade. Então, eu acho que assim, ó, é muito dos nossos princípios e dos nossos desejos e das nossas... Eu sempre coloco escolhas, porque eu acho que a gente tá suscetível a tudo. A gente vê, a gente ouve, a gente participa, a gente se envolve, e você tem todas as possibilidades ali. Hoje, com essa questão de internet, televisão, acesso a tudo, é uma questão que é essa palavra mesmo, é a escolha. Porque eu poderia ter escolhido outros caminhos estando dentro da igreja até mesmo, né? Você diz uma coisa interessante. As coisas podem nos influenciar, mas não nos precisam condicionar. Isso, é o que eu falo assim. Eu posso, eu devo. Não falo, amor. É o que São Paulo diz. Eu falo, amor, você pode, mas você deve. Isso vai te favorecer positivamente, ou isso vai te denegrir interiormente a espiritualidade, a imagem? Ou você faria isso diante de Deus te olhando? Deus está te olhando, você faria isso? Aqui, ó, na frente. Beleza? Entendeu? Então, se a gente conseguir se organizar nesse sentido e ter esse foco, eu acho que são chances muito maiores de a gente conseguir se trabalhar dentro da nossa espiritualidade. E a gente vem desse caminho de oração, que nem o Patrese fala, melhorou. Eu falei, eu acho que torna a gente mais forte. Eu acho não, eu tenho certeza, porque a oração transforma totalmente. Então, a gente tem uma caminhada, a gente tá rezando o terço, né, amor? Todos os dias. Todo dia. Dormindo todo dia. Quase, mas estamos lá. Meia-noite. Me dá uns cutucão. Meia-noite. E é tão bom, né? Porque sabe a missão cumprida? A tua missão cumprida com Deus, a tua conexão com Deus. Eu acho que as coisas vão fortalecendo a gente nessa caminhada. Então, a gente tava... acabou um propósito e a gente começa outro de oração. Então, São José, é o terço, é São Miguel, e a gente fica em oração. Várias orações devocionais. Várias orações devocionais, a gente sempre está em oração. Então, a gente, o ano passado que a gente casou e tal, foi um ano assim... Que dia? Dia 21 de maio de 2022. 21 de maio. Quase fazendo um ano, tá pertinho. Tá perto já de completar. Então, completar um ano de casados. E a caminhada é assim, é um aprendizado, né? Então, só eu falo não, mas assim, como eu acho que eu sinto as coisas que estão precisando durante as conversas, a convivência, a rotina, na verdade, porque a rotina, nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. É a questão das escolhas. A gente reza muito para a gente adquirir a nossa sabedoria. Então, a sabedoria de Deus, a gente tenta buscar sempre. Então, até o livro da sabedoria, Eclesiástico, a gente sempre está, Provérbios, a gente sempre está se trabalhando dentro desses livros para a gente poder clarear a nossa mente, saber o que fazer. Se manter firme, forte. Se manter firme e ouvindo a palavra de Deus. Eu queria muito que os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão participando conosco, visualizassem o rosto dessas figuras que estão aqui, porque são jovens. São jovens. São pessoas que você olha assim, mas eles são da igreja? Eles... Porque... Patrese malhando na academia. Exato. Mas para dizer que esse estar no mundo e não ser do mundo não é somente para os religiosos, para os sacerdotes, é para todos nós. E nós temos que entender que esta frasezinha retirada ali do Evangelho quer nos colocar que nós temos um mundo para viver. Nós vivemos no mundo. Mas dentro do mundo são ensinadas muitas teorias, ideologias, questões que vão contra os princípios do nosso Deus. E é então, nessa terminologia que nós colocamos o mundo. Mas nós não somos ETs, né? Nós não estamos fora da Terra, não. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo.
não somos dessas ideologias. E agora eu volto lá com o Patrese, porque ele dizia do rafting, da canoagem, não sei o quê, daqueles meios esportistas. Onde está a galera? Está a juventude. Por que nesses meios, se eu tiver errado, me corrija, Sim. não tem a fé, não tem o Cristo? Como é que faz, cara? Me explica, agora eu fiquei curioso. Que a turma, né, que a gente frequentava também não ia na igreja, né? Não era é diferente do... Acho que são outras ocupações, né? A mente vai para outro... Era muita diversão, né? Brincadeira, churrasco, bebida, né? Nunca tinha aquela visão, vamos lá, tu fazer uma turma ali, fazer um retiro, que nem ela fala... Frei David, eu nunca participei de um retiro. Eu desde os 13 anos ali, Sempre. 13, 14, 15. Não, é tipo que nem a Beth me fala, vamos no retiro, não sei o que, eu falo, bom, vamos, como é que funciona? Eu não sei, eu nunca participei disso, nunca vivenciei isso. Então eu não tenho essa vivência que nem ela, né? Na minha cabeça, nunca foi disso aí, né? Mas por que não é atrativo para o jovem a fé católica, o Cristo, Deus, a palavra de Deus? Você fala com propriedade, você estava lá nesse meio, sabe? E é instigante para quem está nos ouvindo. Sim. Será que é um erro da igreja? Somos nós que estamos com palavras ultrapassadas, o modus operandi? Fala um pouquinho, na tua visão, Patrese, na tua visão. Pois é, na minha visão, olha... É que é muito mais divertido, eu acho, não sei. Isso. Né? Se reunir com os amigos, cantar, beber, né? Fazer confraternização. Né? Porque a gente não pensava em fazer retiro ou, vamos na igreja, nada disso, né? Sempre voltado para esporte, para curtição. Mas eu acho que balada. São as oportunidades também, porque... Olha, pra mim, isso não tinha valor na minha época. O que tinha valor era o estar realizando retiros. E pra mim era o contrário. Então... Pra mim era totalmente o contrário. Mas são as oportunidades que você teve e as que eu tive, reunia todo mundo, vamos na igreja, vamos, 6 horas. Não tinha isso aí pra mim. Partiu a igreja? Não. Sim. Era outra visão. A igreja não era um rolê pra você. O que nós fazia era, o que a gente fazia era, o rio tá cheio, vamos descer o rio, bora. Entendeu? Vamos beber, vamos. Mas assim, eu vou falar que durante essa minha caminhada na igreja, na adolescência e na juventude, nós tínhamos um padre que ele era muito legal. Ele era, assim, da juventude, ele atraiu muitos jovens para a igreja, ele foi primordial para a captação de todos esses jovens que hoje nós falamos assim, graças a Deus a gente teve essa oportunidade, porque nós somos amigos desde os 12, 13 até hoje. Então, são amigos aí de 30 anos praticamente, né? Certo. E todos cantam na igreja, vivem a vida religiosa, consagrados muitos. E assim, o que a gente pode ver ali? Que esse atrativo do padre de comandar uma comunidade jovem favorecia muito. Porque nós tínhamos domingo, 19h30, era a missa do jovem. Era uma missa com iluminação diferente, com uma banda diferente. No nosso salão de eventos, por exemplo, tinha um bistrô para os jovens que ficava aberto da 1 até as 9 da noite. Lá na minha cidade não tinha isso. Ou eu não conhecia, mas olha, né? como corria o encontro de jovens. Era um encontro de jovens que acontecia dentro da igreja, favorecia as oportunidades deles virem, porque você leva mais um amigo e leva mais um, e todos participam da missa, e todos ajudam na missa, e vamos todos para o mesmo retiro. E as oportunidades ali dentro só foram crescendo, as pessoas só foram avançando para águas mais profundas. Hoje, é isso que eu falei, muitos cantam, muitos... tem os filhos que já participam desse retiro, e eu acho que favoreceu muito. Por isso que eu falo em questão de escolhas, assim, escolhas e oportunidades no lugar certo e pedindo, porque a gente tem ali, assim, nas nossas conversas, as pessoas
querem estar ali, entendeu? Elas buscam estar ali porque foi momentos bons, então a gente incentiva bons. Eu quero que todo mundo viva aquilo que eu vivi. Eu quero que a minha família, meus sobrinhos que estão nascendo agora, que já estão maiorzinhos, que eles vivam isso, porque para mim foi muito maravilhoso. E é uma coisa que só cresce, né? Só evolui pra gente. Porque a caminhada é longa e a gente pode... Cada dia uma construção, cada dia uma descoberta, cada dia um novo cultivo. Mas agora, com o Patrese, com toda essa caminhada, o que você percebe assim que, poxa vida, eu perdi isso e agora eu tenho isso? Ou eu poderia ter tido essa caminhada, igual a Beth está falando? Eu acho que cabeça, Frei David. Acho que se eu tivesse me envolvido mais nesse meio, talvez eu seria mais centrado, com mais foco, né, mais firme, né, nas decisões, tudo. Não, que nem eu falei antes, né, um dia de cada vez, deixar levar, aconteceu, né, talvez eu estaria melhor, né, mais espiritualmente também, financeiramente ali, construindo mais coisas, né, assim, não desde a minha caminhada até os 30 anos ali, foi bem difícil, né? Daí, agora, depois que eu conheci a minha esposa Beth, tudo mudou, tudo fluiu, né? Tudo parece que cresceu, ficou maior. A gente conquistou bastante coisa juntos, né? Se amor, né, amor? É o amor. E é isso aí. Foi. E assim, Beth, com toda essa sua caminhada, contato com uma pessoa que era muito do pensamento do mundo, só que hoje ainda você continua tendo contato com essas pessoas. Claro, a minha vida é no meio das pessoas. E aí, como que se faz? Como é que você consegue lidar com isso? Do mesmo jeito que com o seu marido? Na verdade, quando eu olhei para ele, eu tive uma visão muito mais espiritual do que uma visão humana, assim. Porque eu já olhei para o escapulário. Sim. Então, eu, com a minha conexão ali com a minha Nossa Senhora do Carmo, eu acho que não sei, as coisas clarearam de outra forma para mim, assim. Bom, as pessoas estão no meu caminho e eu estou no delas. Às vezes, a gente também tem pensamentos do mundo. Mas aí você tendo essa questão de você pedir para Deus a sabedoria de te organizar, você consegue, eu acho que, trabalhar um pouco mais com relação... Eu acho que sozinho a gente não consegue nada, Frei David. Eu acho que a gente tem que ter alguém por nós, e eu acho que Jesus, Nossa Senhora, o Espírito Santo, os anjos, eles estão aí para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos clarear e proteger. O que acontece na maioria dos meus contatos e pessoas que eu acabo tendo é que, assim, as pessoas que eu tenho uma conexão legal, no sentido de a empatia, geralmente acontece muito positivamente, assim. As pessoas buscam mais, sabe? Hoje eu tô num ramo que as pessoas buscam, assim, talvez deveriam buscar mais, porque é um ramo da saúde, né? Então, a gente trata muito com a vida, com coisas importantes. Eu estando nesse lugar, eu acho que consigo orientar as pessoas no sentido delas buscarem. Então, é uma pontinha da evangelização, uma pontinha, mas eu acho que é muito positiva, porque eu já tive vários casos. Paciente mesmo, Beth, tô aqui assistindo, sabe? Tô aqui fazendo o terço das Santas Chagas, tô aqui fazendo o quaresma do São Miguel. E aí são coisas assim que ai, que legal, tipo, eu fico, porque na verdade foi uma influência minha a partir eu acredito na sabedoria de Deus que ele me proporcionou. Então, eu fico feliz. E é isso. É desde criança, jovem, adolescente, adulto, que eu acho que eu sempre falo. Coloque os seus filhos na idade da juventude e adolescência e juventude na igreja. Porque aquele momento que a gente viveu ali, e que eu vejo que as crianças vivem hoje,
organiza um pouco o futuro. Sim, com Ou certeza. muito. Organiza muitas escolhas para o futuro, os que princípios. Hoje em dia, com a internet, tá informação, muita coisa, né? Tudo confunde eles, assim. E outra coisa que eu falo também que não dá pra gente julgar, né? Eu sempre fico lutando contra os julgamentos, porque eu acho que todo mundo vai aprender da maneira que tem que aprender. Mas é um caminho tão bonito quando você tem a oportunidade de estar perto de Jesus. Isso também é graças à liberdade que vocês dão para que Deus venha agir, trabalhar nas vossas vidas, como você também já colocava. Eu pedia uma luz, né? Pedia intercessão de Nossa Senhora, fazia novena e tal. Você se abria à graça de Deus para que Ele apresentasse uma pessoa de bem, uma pessoa que fosse caminhar contigo e tal. Mas na tua caminhada para trás, você não percebia que Deus também às vezes estava te chamando de algum modo? Olha, só quando eu vim para Curitiba. Eu sentia, né? Eu sentia alguma coisa. Preciso sair daquela cidade, preciso mudar de vida, preciso me organizar. É Deus puxando. Foi isso. Eu tinha certeza. Eu falei, eu preciso sair daqui, preciso sair desse ambiente e preciso mudar minha vida. E tanto que eu conversei com meu irmão me acolheu aqui em Curitiba. Daí eu vim, né? Peguei minha motinha e cheguei aqui final de 2019, né? E graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui me encaminhar bem, né? Evoluir. Não, e as coisas não são por acaso, Frei David. Ele conheceu essa amiga minha, que é uma amiga da igreja, certo. Tá? Ela é uma família que participava da igreja já. E aí nós nos conhecemos lá, então... E o irmão dele conheceu elas, por acaso. E aí elas conheceram o Patrese. Então eu acho que Deus já veio puxando de lá, sabe? Das pessoas que me conheciam e que conheciam ele, pra gente poder... tudo favoreceu, né? Sim. E hoje trilham essa caminhada juntos, cultivam juntos. Sim. A palavra juntos, né? Tá sempre no vosso vocabulário, enfrentando as dificuldades, alcançando todas as alegrias e aumentando cada dia essa sensibilidade espiritual. E é desse modo que nós podemos ter um olhar para um horizonte maior do que aquilo que o mundo tem a nos proporcionar. E eu acredito que é aqui que nós entramos e que os valores de Cristo são muito melhores, maiores, valorosos do que os valores do mundo, vocês não acham? Com certeza. Não, e assim, eu sempre vivi isso, né? Eu sempre vivi confissão, eu sempre vivi Eucaristia, eu sempre vivi... E o Patrese começou nessa caminhada. Fala aí, amor, é ruim ou é bom? Fala que é bom, né? Comecei contigo de novo, né? Porque eu não tinha essa vivência mais, né? Era totalmente diferente, era o oposto que tu vivia, né? Daí depois que a gente se conheceu, olha, a gente começou a ir na igreja, né? Voltei a confessar, não fazia mais isso, né? Eucaristia nem se fala, né? Nem tomava mais Eucaristia. E daí tudo foi fluindo, né, amor? Tudo foi acontecendo. É uma fortaleza, pra mim é uma necessidade. Eu sempre falo assim, desde que eu nasci, eu tenho a necessidade de buscar por Deus. Então... As minhas orações lá no sacrário, Senhor, não me abandona. Não me abandona porque eu preciso, né, de Ti. E todo dia, isso eu repito todos os dias. E eu sempre tive isso. E é engraçado porque os caminhos vão te levando para cada vez mais mesmo, né? Uma certeza que temos de que o mundo é bom, é que Jesus veio no meio de nós. E viveu no mundo. E desse modo ele nos trouxe a sua palavra, nos trouxe o seu caminho. Mas ele não era do mundo. Voltamos àquela frasezinha. Bom, como então fazer essa vivência cristã lá fora? Como fazer essa vivência do que Jesus prega para essas pessoas que muitas vezes nem querem ouvir? Lá na academia, quantas dessas pessoas que às vezes nem sentem
uma vontade também de se aproximar em outros ambientes. Sim. Em outros ambientes. Trabalho. Porque nós temos, igual você já bem disse, atrativos. Sim. São coisas muito mais prazerosas, atrativas. Obviamente que ir numa festa é muito melhor do que você ir na igreja, no sentido de prazer, no sentido de você se sentir bem. Sim, com certeza. Mas a fé não é se sentir bem, é um cultivo, é um trabalho, é abrir o espaço para que Deus se manifeste. Tanto que quando a gente noivou, daí teve, nunca mais vou me esquecer, teve um casal de alunos, que daí eles viram minha aliança, daí eles falaram, tu vai casar, cara? Daí eu falei, sim, daqui 3 meses eu vou casar. Daí ele, cara, parabéns pela escolha, porque ele comentou, porque é difícil as pessoas seguirem esse caminho. Daí ele perguntou se eu estava indo na igreja, tudo certinho. Eu falei, não, sim, estamos tudo, vamos fazer tudo pelo certo, pelo correto. E foi bem marcante. Porque... Por meio da aliança. Por meio da aliança ele reconheceu que você estava na caminhada. Isso aí. Daí ele falou, cara, faz a melhor escolha da tua vida ali, né? Segue na fé ali, casa, que as coisas... cada vez melhor. Casar é muito bom, ele falou. Que bom. É verdade? É verdade. Que bom, né? Não, e Frei David, olha só. Essa coisa da escolha do... né? Não é assim tão mágico, entendeu? Pedi e veio. Não. Eu tinha em mente uma pessoa que eu queria, porque eu falava para Deus que eu queria viver a minha vida espiritual e religiosa. Sim. Então, eu precisava de alguém que não tivesse sido casado. Eu precisava de alguém que fosse católico. Não tivesse filho. Eu tinha algumas coisas que eu fui colocando, porque eu acho que assim, por exemplo, cada pessoa tem a sua particularidade, mas a minha particularidade era a seguinte: eu sou ministra da Eucaristia, eu realmente não tenho filhos, nunca tive, nunca fui casada. Então, eu acho que na minha necessidade, eu precisaria de alguém que pudesse compactuar essa vida comigo. Que quisesse ter uma família, que tivesse a necessidade de ter um filho, porque eu também gostaria de ter. Eu tava nos padrão dela. E que fosse católico, que não tivesse sido casado, para eu poder viver a primeira união. Eu era tudo isso. Eu tinha... E assim, isso sempre foi... Então, assim, também tiveram muitas escolhas nesse caminho, entendeu? Porque como que eu ia viver? Talvez eu conseguisse viver a caminhada de outras formas. E aí, na igreja, a gente tem outras formas de viver também. Isso. Mas para aquela minha necessidade, para a minha vivência, quando apareceu o Patrese, eu falei, é esse? Porque era isso que eu necessitava. Então, eu acho que cada pessoa com a sua particularidade, mas para mim, deu certinho. E isso entra na questão de que é uma proposta. Isso. É um caminho, é uma proposta. É o uma que Cristo escolha coloca. e uma Vocês proposta. fazem a escolha. Obviamente que vocês deixam coisas boas para adquirir coisas melhores. A gente não renuncia facilmente assim as coisas boas. Não, tem o seu percalço, tem as suas consequências. Isso, aí a gente pode discorrer tranquilamente em outro episódio das renúncias que nós fazemos em nome de um bem sempre maior. Mas em nome dessa proposta do cristianismo, que é uma proposta para o universo, para todo mundo, pois Cristo veio para todos, para que todos tenham vida e vida em abundância. Quando a gente vive com autenticidade o cristianismo, a gente incomoda. A gente incomoda. Vocês percebem esse incômodo? Vocês conseguem gerar um pouco desse incômodo? Começando até na família. Às vezes até brinco com ela. Parece que quanto mais a gente reza, mais coisa aparece, né? Mais problema, Olha, na família é interessante, porque assim, a minha família é muito católica, meus irmãos, nós somos uma família de ministros da Eucaristia, na qual eu comecei, eu e meu pai. Então, a gente caminhou muito por esse caminho, assim, até as crianças e a minha família inteira, desde tios, tudo. A família do Patrese,
é legal, porque nós começamos aí na igreja e eles começaram a ir mais, né, amor? Sim, meus pais também. Eles começaram a participar nós mais. Puxamos eles. Né? Porque a gente estava indo. Eu acho que é o exemplo positivo, entendeu? É aquele exemplo assim, graças a Deus, claro. Tem aquela hora que a pessoa olha pra você, nossa, mas tá falando isso? Não vai na igreja? Isso, não tem? Isso daí é básico. Mas todas as pessoas acompanhando a gente. Então, assim, eu acho que nós estamos sendo positivos também. Evangelizando, talvez, nesse sentido, né? Sem dúvida. E na família, eu acho que maravilhosamente bem. Talvez as pessoas esperem mais da gente, mas nós estamos, assim, no momento de organização da nossa vida matrimonial. Então, eu acho que tudo tem um tempo e um período, né? Talvez a nossa doação com a família, a dedicação, essas coisas, elas estão vindo no meio do caminho. Sem dúvida. Hoje, nós levamos comunhão pro meu pai, sempre, né? Meu pai assiste a missa pela TV e tal. Então, todo domingo nós vamos à missa. Eu levo a comunhão para ele, eu e o Patrese juntos. Então, é mais uma coisa, é mais uma vivência que ele tem, que eu acho que é positivo também, né? E nós, como casal, em conjunto, vivendo. E o cuidado, né? O zelo com a família. Eu acho que é super importante também. Com o mundo que eu falo, com as pessoas que você se encontra, com o trabalho, eu acho que tem de tudo. Hoje, na minha convivência de pessoas, tem muitos evangélicos, tem muitos espíritas, tem várias religiões, assim, e até seitas, às vezes, na qual as pessoas me respeitam. Porque sempre Jesus está na minha frente. Então, sempre ele tá... Então, antes de ser a Beth, é a Beth católica. Porque eu sempre coloco isso na minha frente. Certo. Sem vergonha nenhuma. Eu vejo que, às vezes, isso acontece com algumas pessoas. Tem vergonha de Jesus, tem vergonha de mostrar o terço, tem vergonha de ter um crucifixo. Por quê, né? Mas acontece. E como lidar com isso? É abaixo de oração, porque realmente não tem o que fazer. Eu acho que o momento de cada um e a espiritualidade de cada um vem quando é aquela conexão com Deus acontece. E lembramos também que, do mesmo modo que Jesus não agradou a todos, nós também não muito vamos menos agradar. Nós, né? Do mesmo modo que Jesus foi odiado por muitos, também nós cristãos iremos ser odiados, iremos ser perseguidos, como hoje nós já estamos vendo, né? Mas a proposta de Cristo é uma proposta de vida, é uma proposta de fraternidade, de solidariedade, de comunhão, como vocês já colocam a comunhão de vidas de vocês dentro do matrimônio. Por que vocês acreditam que é tão complicado de entender a proposta de Cristo ou de aceitá-la? Por quê? Por quê, amor? Diante do que vocês vivem, porque assim, vocês estão muito na igreja? Mas estão com essa galera também. Sim, mas eu por que também eles não aceitam a proposta de Cristo? Mas assim, Frei David, o que eu acho? Eu acho que quando você olha para uma pessoa... Porque as pessoas que não conhecem, nós somos pessoas normais, mas as pessoas que nos conhecem sabem como nós vivemos. Então, eu acho que o olhar das pessoas em direção a nós, e quando elas se colocam no nosso lugar, é a questão do medo de pecar, ou não fazer nada errado, ou não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, quando na verdade a gente vive uma vida que a gente faz as coisas, mas com aquele olhar que eu falei para você direcionado. Nós temos aí o ensinamento de Jesus, os 10 mandamentos, nós temos os ensinamentos bíblicos da palavra, e eu acho que cada vez que você segue mais, você está mais próximo de Deus e da tua santidade. E eu acho que é isso que assusta as pessoas. Porque, vai virar santo? Não é bem assim que as coisas funcionam, mas é uma busca. Não quer dizer que eu vou ser, né? Mas eu estou buscando com
talvez muitas pedras no caminho, com talvez oportunidades que não são tão favoráveis, mas aí entra as escolhas e entra as minhas virtudes e os meus princípios. E só que isso é difícil, principalmente para quem não é acostumado ou ensinado desde pequeno. É verdade. Então, por isso que, assim, faz toda a diferença você viver uma vida de catequese, uma vida de igreja. É que nem eu falo, para mim, eu sempre tive necessidade, então é um alimento. Não é peso, não é nada. Mas para muitas pessoas que nunca viveram isso, pode ser que seja. Né? Então acaba fugindo e acaba não vivendo, às vezes até tendo um olhar de julgamento para nós. Então não sei. Não, eu acho que é mais ou menos por aí. E que vale a pena seguir a Cristo, porque você fez tudo isso, toda essa caminhada só pelo amor a Beth ou porque você viu que vale a pena? Não, vi que vale a pena. Tanto que, né, quando eu vim para cá, né, eu comecei a rezar, né, daí eu pedi ali para Deus iluminar meu caminho, né, e me deixar centrado, né, conhecer pessoas boas, né, que me iluminasse. Lembrou de Deus daí? É. Na hora que falo, apertou. na necessidade. É na necessidade. Sim. Daí foi isso que aconteceu e as coisas foram fluindo até a gente se conhecer e cada vez essa fé foi acendendo mais, né? E hoje em dia, né, a gente rezar virou ali um hábito bom, né, uma coisa boa que nos deixa forte, tanto que quando a gente vai na igreja ali reza, né, eu peço ali a saúde de todos, toda a minha família, a minha e dela, né, que mantenha firme, forte na caminhada, né, agradecendo tudo pelas conquistas, né, que a gente tá fazendo juntos, construindo para se fortalecer, né? E isso aí faz um bem danado para bom, ficar firme e forte. Bom que vocês já estão descobrindo toda essa caminhada de espiritualidade jovens, porque muitos vão descobrir lá atrás. Não, e quando acontece uma necessidade, né? Eu falo assim, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo, eu sempre fui uma pessoa que eu queria que tudo desse certo, sempre tive uma mais perfeccionista no sentido de... Então, eu acho que, assim, algo errado... Eu sempre, assim, tem coisas na vida da gente que não são 100%, né? E a gente sofre, e o sofrimento é uma das coisas que eu acho que aproxima muito de Deus. Quando, na verdade, a gente vê muitos jovens que estão sofrendo e até, às vezes, perdendo a vida, sem saber que pode buscar uma coisa maravilhosa, que é Deus, né? Algo que é tão... Eu acho que renasce. Eu acho que é uma nova vida, renasce. E é isso. Eu acredito que muitas pessoas passam por situações de sofrimento e dor. E a partir desse momento, acende aquela luz, aquela chama do amor por Jesus. E por isso que eu acredito que nem toda dor e sofrimento seja algo para te destruir, não. É algo para te recomeçar, para você se renovar, né? O Patrese passou por momentos de sofrimento antes de vir para cá, que foi assim, eu quero fugir. Eu recomecei. Né? E eu senti alguma coisa, não, vai, sai, vive teu caminho, vai buscar uma coisa nova, isso que eu tinha na minha cabeça e não saía do meu pensamento, né? Tanto que quando eu vim pra cá, as coisas seguiram o caminho, foi se caminhando tudo. De forma harmônica. Bem natural, serena. Com a cabeça limpa, renovada, né? E foram questões assim importantes. Nós vivemos a castidade, nós fizemos propósito de casamento. As pessoas, quando ouvem isso, é um absurdo, né? Porque hoje o mundo ele não carrega isso como um pecado. Carrega isso como uma coisa normal. Sim. E não que eu fosse uma louca neurótica, mas assim, eu queria ter certeza de que aquela pessoa era a pessoa que eu ia ficar e que eu ia, assim, me entregar de corpo e alma, né? Para que a gente realmente fosse um só corpo e em espírito. E eu acho que é isso.
E é nessa caminhada também das virtudes cristãs que vocês reconhecem um ao outro como pessoa humana, na sua integralidade, na sua integridade, e não como um objeto, como uma mercadoria, como muitas vezes o mundo quer propor para nós. Sim. Para viver somente os momentos de prazer, somente um dia de cada vez, e vale, fiz aqui, amanhã eu faço outra coisa, tal. Só que aí a gente vai perceber quantas pessoas que estão em depressão, quantas pessoas que estão com ansiedade, quantas pessoas que estão com TDAH, quantas pessoas que estão com vários desvios, com várias tristezas, com várias coisas que não tem uma explicação científica, causal, factual, mas se nós formos analisar, foram de tantas e tantas vezes que foram buscando, quebrou a cara, até ela perceber, peraí, tem algo no meu coração que me chama para um bem maior. Dentro de mim tem algo que me chama para me valorizar. Foi isso que aconteceu comigo. Para eu ser eu, e não para eu ser aquilo que o mundo quer que eu seja. Foi assim, Patrícia? Foi bem assim. Não, e olha como as escolhas são, porque a nossa internet hoje, ela tá cheia de coisa ruim. Mas também tem tanta coisa boa, né? Por que a gente escolhe olhar as coisas ruins? O que leva, o que a gente quer transformar na nossa vida olhando as coisas ruins? É a fragilidade humana. De olhar somente para as criaturas como fim em si próprio. E quando, na verdade, nós temos todos os meios para chegar a um fim. Meu Deus, hoje a gente tem... lá em casa, na verdade, na casa da minha mãe e do meu pai, só entra as TVs católicas, né? Então, você chega lá, o dia inteiro tá passando terço, a missa. Meu pai assiste 4 missas por dia. Olha, acho que é uma para cada filho. No final da noite, os filmes antigos dele. Isso, mas tem, são coisas, né? Que é ser humano. Então, a gente pode se alimentar de coisas positivas que tem na internet e na TV. Porque... eu acho que com a pandemia que passou, até muita gente passou por isso e acabou valorizando um pouco mais, assim, de estar em casa e buscar se fortalecer, né? É isso. Não, e nessas questões que vocês colocam, eu trago mais um ponto que às vezes as pessoas pensam assim, que a gente só reza, que a gente só assiste missa, que a gente só escuta cantor católico. Gente, não é assim. Não, nós tem um sertanejão que a gente ouve também. Nós formamos uma consciência, e diante dessa consciência cristã, com os valores cristãos, nós vamos consumir os produtos do mundo? Vamos, mas na medida que as coisas são cabíveis a nós. Sim. Tudo pode. Tá, mas é lícito para mim? Sim. É aquilo que São Paulo diz e nós já estávamos falando no início da nossa conversa. Então, eu vou ouvir uma música, vamos dizer, profana, né? Como a gente diz. Pô, demais. Sim, claro. Até porque o nosso meio, os professores da academia, vamos fazer um churrasco, os alunos. Poxa, hoje eu tenho um churrasqueiro em casa, né? Então, o Patrese veio lá do Rio Grande do Sul com todos os dotes já de churrasqueiro. Quem é o churrasqueiro da vez? É sempre o Patrese. Então, nós estamos lá, as pessoas sabem da vida que a gente vive, os assuntos são vários, inclusive esses, né? Sobre a igreja, sobre a gente ter essa caminhada. E estamos lá. Então, a gente não deixa de viver, a gente não deixa de participar. E é isso. Aí o que eu coloco é assim: nós consumimos, sim, na medida de que as coisas são cabíveis a nós, no princípio de que, quando você ouve uma música e tem uma letra muito agressiva para as suas crenças, você automaticamente não vai ouvir aquilo. Dói o ouvido. Dói o ouvido. Não porque o cantor é ruim, não. Porque aquele conteúdo não condiz com aquilo que eu acredito. Não serve. Diferente de ter um outro cantor na mesma vibe, por exemplo, sertaneja, que canta uma coisa, pô, isso aí tá legal. Isso aqui tem a ver. Agora tem tantos e tantos sucessos por aí que quando você analisa a letra, você fala, meu Deus, aonde que vão parar com isso? Do mesmo modo os filmes e assim por diante. Então, o que eu quero frisar aqui com o nosso episódio de hoje, que estamos no mundo, mas não somos do mundo, é que formando essa consciência cristã, igual vocês estão fazendo, igual o Frei tenta fazer todos os dias, cultivar, é uma coisa muito natural. Onde você vai se aproximar de discursos
que são bons, de palavras que são afetuosas, não propriamente que vão te trazer a promiscuidade, que vão te trazer algo de pernicioso e assim por diante. É como que quando você cria essa consciência cristã, você sabe do teu limite. Você sabe até onde você pode ir. Se ultrapassar ali, vai dar burrada. Vai dar coisa errada ali. É porque a gente planta para semear, né? O que você tá plantando hoje é o que você vai colher lá na frente. Tá plantando coisa boa? Tá, amor? Você tá plantando coisa boa? Tá cobrando no ar aqui. Agora tô. Tá plantando coisa boa. E eu acho que é isso, né? Porque eu também... Você cuida com as tuas palavras, você cuida com teus pensamentos, você se policia, você pensa um pouco mais sobre a colheita, né? Uhum. Porque ela acontece. Sem dúvida. E é interessante porque nós somos esses evangelhos vivos que muitas pessoas vão ler e conhecer o Cristo por meio de nós. E foi desse modo que Friedrich Nietzsche, o grande filósofo, se decepcionou com a religião. Porque ele via toda a proposta de Cristo, bonito, o evangelho, tal. Só que ele chega a um ponto de dizer, Deus está morto. Porque ele olha para as pessoas e as pessoas cristãs não estão vivendo como Cristo viveu. Do mesmo modo, Mahatma Gandhi, ele dizia, poxa, o cristianismo tão lindo, uma religião linda, mas os seguidores do mestre não imitam o mestre. E aí? Como é que fica pra nós? A gente ouve isso, porque assim as pessoas... eu não vou na igreja, não vou. Porque lá fulano é assim, o padre é assado, eu não vou porque eu prefiro aqui em casa fazer minhas orações e porque aqui pelo menos eu não tenho que ter contato com as pessoas, porque elas vão lá para olhar a roupa do outro. Sim, e você? Você tá indo lá para quê? Porque eu sempre assim, a gente sempre foge desses julgamentos, mas quando você ouve direcionado a você, as afrontas, né? Que você falou, as afrontas são nesse sentido. Eu falo assim, olha, eu chego na igreja, a primeira coisa que eu falo, o Espírito Santo usa todas as pessoas que tem aqui para me ensinarem, porque não é à toa que a gente tá lá, né? Muitas vezes a gente aprende, muitas vezes a gente ensina. Às vezes com uma atitude, às vezes com um ombro amigo até que você dá para outra pessoa, né? Numa circunstância, numa situação. E é isso, a gente tem que deixar de cobrar das outras pessoas. Por que você não é o cristão, então, que você sabe que Jesus foi e pregou, né? Eu não vou ser cristão porque os cristãos estão horríveis. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que é tua escolha. Eu vou ser o cristão, eu vou viver o cristianismo como Jesus ensinou. E ponto. Isso. E eu tô vivendo junto isso. Tá na caminhada. Tô na caminhada. Ele tá na caminhada. Ele vai lá, fica sentadinho na missa enquanto eu tô servindo. Bonitinho. Quem sabe um dia também você vai estar lá servindo. Vamos ver. Vai, né, amor? Não pensei ainda nisso aí. Mas isso que é bonito de ver, né? Todos estamos no caminho, alguns um pouco à frente, outros um pouco atrás, outros andando mais rápido, mas está todo mundo no mesmo caminho, e esse caminho é o Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, querendo ou não, queridos irmãos e irmãs que estão nos escutando neste momento, tudo converge para Ele, tudo cai nele, porque tudo foi feito por Ele, para Ele, com Ele, nele. E a nossa vida tem sentido com Ele. Com Ele. Por isso que o Frei perguntava lá para o Patrese, o que tinha sentido? Frei, cada dia eu vivo. Sim. Né? É o carpe diem, como nós dizemos, né? Cada dia por seu dia. E não é assim que as coisas funcionam. Nós entregamos a Deus a nossa vida, mas fazemos a nossa parte de abrir o espaço necessário para Ele nos conduzir.
Pois não, Beth, você abriu as Sagradas Escrituras? É, porque eu sempre abro. Aí a gente estava vindo para cá, É. eu falo, as pessoas tiram sarro porque minha Bíblia é toda tadinha, mas ela é maravilhosa. Toda o quê? Toda riscadinha. Que bom, sinal que você usa, né? Eu uso ela mesmo. Então, não, é porque é uma coisa assim que... E você falando sobre isso, e a gente falando sobre viver esse caminho, assim, ó... E pedir cada vez mais para Deus, para a gente estar nesse caminho, agradecer Ele e louvar Ele, porque é graças a Ele que a gente consegue. Eu acho assim, é uma vida de paz, entendeu? Não que a gente não tenha problemas, igual você falou, depressão, síndrome do pânico, TDAH, meu Deus, milhares, né? Hoje tem medicamento que as pessoas consomem, assim, exorbitantemente. E eu sei porque como eu trabalho com acupuntura, então a gente tem tratamentos, tem muitos pacientes voltados para esses tratamentos. Mas as oportunidades que a gente tem, olha, por exemplo, de ouvir algo assim, de se inspirar para viver e pedir para que Deus nos leve para esse caminho, também são grandes as oportunidades. Então, a gente outro dia estava fazendo oração e acabamos lendo essa leitura do Eclesiástico aqui. Eu vou ler. Qual que é a passagem? Buscando a Sabedoria, é capítulo 51. Uma oração de Jesus, filho de Siraque. Eclesiástico 51, do 15 ao 23. Eu vou pular uns versículos aqui, mas eu vou ler assim, ó, porque eu acho que fala muito com a gente. É sobre isso a nossa vida, que é... Desde o tempo em que eu estava na flor da idade, até quando eu amadureci, a sabedoria tem sido a alegria do meu coração. Tenho andado sempre no caminho certo desde a minha juventude. Tenho seguido os passos da sabedoria. Logo que comecei a prestar atenção nela, eu a aceitei e nela encontrei muito conhecimento para mim mesmo. Graças a ela, eu continuei a progredir, por isso louvarei a Deus que me deu a sabedoria. Resolvi viver de acordo com ela e me dediquei a fazer o que é certo e nunca fiquei desiludido. Lutei a fim de possuir a sabedoria e com todo o cuidado obedeci à lei. Levantei para o céu as minhas mãos em oração e chorei por não conhecer a sabedoria. Mas fiz todo o possível para ganhá-la e por ser puro, eu a encontrei. Desde o começo, ela me fez ganhar entendimento e por isso eu nunca serei abandonado. De todo o coração eu procurei encontrá-la e agora ganhei um rico tesouro. Como pagamento, o Senhor me deu o dom de falar bem e por isso eu o louvarei. Meu Deus. Resume tudo isso que a gente estava falando. Então eu falei, amor, não abri? Sim. Rezamos o Espírito Santo, as nossas orações, né? E aí eu falei assim, eu vou escolher uma passagem pra gente ver. E aí eu falei, olha, gente, a sabedoria. É a sabedoria, porque Deus está muito presente, né? Nisso. Eu falo, é o sopro do Espírito Santo que vai trazer o nosso, clarear a nossa mente, clarear nossos pensamentos. É super importante. Ele está dentro de cada um de nós. Foi nos confirmado no dia da nossa crisma, né? Mas nós que o acessamos pouco. Nós que pedimos pouco a sua intervenção. Sim, tem que buscar, tem que... Você quer? Quer. É bom? É maravilhoso. É uma forma de você conseguir, eu falo, renascer. Não quer dizer que você não tenha que tomar o remédio para depressão ou que você não tenha que tratar teus distúrbios emocionais e físicos. Mas é uma forma de... Eu falo, Deus vai lá naquele médico que ele vai acertar teu tratamento. É você se entregar no colo de Jesus e ele te guiar para você caminhar melhor, para você ter, né? É isso que está acontecendo com a gente, né? A gente sempre pede para iluminar nosso caminho, tanto que lê as passagens, abre a Bíblia assim como ela faz.
vamos ler, vamos ver o que Deus está falando com a gente. É que a gente já leu toda, né? Certo. A gente já seguiu uns 2 anos, né, amor? Que a gente tá junto. Sim, desde que a gente tá junto, a gente... Lê a Sagrada Escritura. Primeiro a gente leu de sequência, depois a gente foi lendo os livros isolados. E cada vez a gente aprende uma coisa nova, né? Cada vez ela fala com a gente como tem que ser falado, né? E aí vocês entendem que é possível viver a proposta de Cristo nesse mundo. Sim. É possível viver esse amor, essa empatia. Na verdade, na minha cabeça, não tem outra forma de viver o mundo, Frei David. Como que você vai viver? Eu falo, como é que vive aquela pessoa sem Deus? Como? Não me cabe, entende? Mas assim, sem julgamentos, claro. Mas é que nós já temos o rosto visível daquilo que as pessoas ainda estão buscando. Nós já podemos palpar, tocar os sacramentos, tocar esta palavra, disso que essas pessoas estão buscando. Todos buscamos o sagrado. Só que para algumas, ele já está revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras ainda estão buscando para ter esse sentido de vida. Porque viver para morrer não tem sentido. Não tem sentido. Nós vivemos para viver. Nós nascemos para viver eternamente. E é isso que o nosso Deus pede de nós. E para viver na presença dele, é preciso vencer o pecado. E é o que a nossa fragilidade humana traz, pecado. E quem não tem Deus só visualiza o quê? Pecado. Quem não tem esse amor, quem não tem essa fé, só visualiza aquilo que se torna uma barreira. E aquilo que hoje nós chamamos de mundo. Que às vezes a pessoa nem visualiza também, porque ela acha que é tão normal. Acha que é tão normal. Acha que é tão normal fazer aquilo que o pecado ninguém vai saber. Só eu que vou saber. E quando, na verdade, quando a gente sabe do pecado, ele nos escraviza. Sim. Ele nos escraviza, ele nos prende de um modo que nós não crescemos, não evoluímos. O pecado, ele nos faz, como que eu posso dizer uma palavra assim? Miseráveis. Eu sempre falo assim, São Padre Pio, tira as vendas dos meus olhos para eu enxergar até o que eu não consigo ver em mim, entendeu? Porque é isso, a gente fica tão preso, que eu já tive uma graça de São Padre Pio nesse sentido de sair daquilo, sabe? E foi maravilhoso. Evolui, as coisas clareiam, você sabe fazer uma melhor escolha, só que você abdicou daquilo. Então, você tem que abdicar. Eu não quero mais isso pra mim. Não quero. E é quebrar o círculo vicioso que muitas vezes nós criamos para ter esse bem-estar, para ter, vamos dizer, um comodismo, porque seguir a Cristo tem que desacomodar. É verdade. E eu estou aprendendo cada dia mais com minha esposa. Rezando. Indo na igreja, mesmo quando não tem vontade. Não é? Não, ontem ele foi na missa sem mim. Frei David, olha lá, me mandou uma foto. Não, e ela tinha falado pra mim, não vou conseguir ir na missa ali de São Brás. São Brás. Daí eu peguei, entrei no celular, olhei a missa, que horário ia ter, eu falei, de tarde. Amor, tô indo na missa por mim. Vou almoçar rapidão, vou voltar, vou na missa. Daí eu falei pra ela, tô indo na missa por nós dois. Olha só. E isso fui. É prova de amor. E me confessei ainda. Teve um bônus aí também. Glória a Deus! Tá vendo, meus queridos irmãos e irmãs? Essa fuga mundi que São Francisco tanto pregava não é sair da realidade onde estamos. Porque, como o Frei já disse, não somos extraterrestres. Mas essa fuga mundi é sair da mentalidade do que o mundo está pregando, para trazer uma nova consciência e nesse mundo, nessa história, nessa família, fazermos a diferença. E é assim que a Beth e o Patrese estão trilhando essa caminhada e hoje puderam partilhar um pouquinho para todos nós. Muito obrigado de coração por vocês terem aceitado o convite de estar aqui no Cappuccino Cast
E agora fica uma mensagem final, se vocês quiserem deixar aos nossos ouvintes. Bom, nós que agradecemos o convite, Frei David, né, pela oportunidade aí. E isso aí, né, amor? Quer falar alguma coisa? Eu acho que foi uma honra pra gente poder estar aqui e assim, e se abrir falando sobre isso, porque até nós dois, a gente sabe o que o outro, né, o que a gente convive, mas a gente nunca assim, né, amor? A gente nunca falou com ninguém sobre isso e contou sobre a nossa história. Então, além do cappuccino maravilhoso, a gente poder partilhar, assim, eu acho que é um crescimento para nós também, porque quando a gente fala, a gente se ouve, isso é muito importante, né? Para que Deus sempre esteja mais presente na nossa vida. Agradecer você, né, o Frei David, que é uma bênção que a gente conheceu também. Que Deus sempre ilumine a vida dele, nas comunicações e na vida de Frei mesmo. E iluminou a nossa também, porque o Frei David sempre falava, e aí, vai casar? Eu falava, não, vou casar. Ele botava a pressão, ele falava, não, isso aí, tem que casar. Então, deu tudo certo, graças a Deus. E obrigada pela oportunidade. Obrigado. Muito bem, a nossa amizade continua aí firme e forte, embasada nos valores cristãos, na presença do nosso Deus, para que também nós sejamos instrumentos de fortalecimento uns para com os outros. E assim, possamos estar no mundo sem ser do mundo. Meus queridos, esse foi o nosso episódio de hoje do Cappuccino Cast. Espero vocês para o próximo episódio. Que Deus abençoe a cada um e a nossa saudação de paz e bem.